Olá, como vão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Estou aqui com as cartas das plantas, mensagem das plantas. É algo assim que eu gosto de escutar, né? Ler e refletir. Escutar a minha consciência, o que fala, como a minha compreensão a respeito, e isso eu estou dividindo com vocês, né? Estou compartilhando com vocês, e para que vocês também possam levar para suas vidas algumas reflexões. Esses são as cartas são 118 plantas que tem mensagens, porque cada planta tem uma vibração energética, e então aqui em cada cartinha dessa é uma planta que foi classificada no seu nível energético, de acordo com o seu nível energético, e cada uma delas tem uma função no nosso campo energético também. E como as plantas estão tão próximas a nós, nos nossos chazinhos, no nosso dia a dia, então eu considero bem bacana, né? Que a gente observe mais essa atuação, essa influência delas na nossa vida. E as mensagens que elas trazem, a função que elas têm e que podem nos auxiliar na nossa caminhada pela vida. Então, vamos, como sempre, pegar 3 cartas aleatoriamente e vamos ver o que elas têm para nos dizer. Então, eu vou pegar uma carta aqui do meio, vou pegar mais uma aqui, e vou pegar essa aqui de cima que tá querendo cair aqui. A gente já aproveita e já vê a mensagem que ela tem a nos dizer. Então, temos aqui 3 cartas que eu tirei, são 3 plantas, são 3 mensagens, e vamos ver como nós vamos levar a nossa reflexão a respeito das mensagens que elas trazem. Tenho aqui o hibisco. O hibisco nos diz assim: sinta os prazeres da vida com realismo, evitando vícios de comportamento. Vícios de comportamento. Sim. Aí temos aqui a pitangueira, e a pitangueira nos diz que a ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. Pitangueira. E temos aqui a erva baleeira, que nos diz: procure equilíbrio entre razão e emoção, assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Então, primeiro o hibisco nos fala dos prazeres da vida. Então, nós vivemos a nossa vida e nós sempre buscamos prazer, né? Sempre buscamos as coisas que nos fazem bem. O problema muitas vezes, é que nós não temos muita noção do que realmente nos faz bem, né? Nós confundimos muito as coisas. Isso tanto nas questões referente à alimentação, quanto a mobilidade, né? O que nós fazemos, a nossa rotina diária, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, o que é esse prazer da vida que o hibisco nos diz, né? Os prazeres da vida com realismo, evitando vícios de comportamento. Então, quais prazeres eu vou buscar para minha vida? Então, será que as coisas que eu gosto, que me dão prazer, elas são efetivamente boas para mim? Elas são saudáveis? Será que eu percebo que existe que as coisas que me dão prazer podem me fazer mal, né? Podem me deixar mais doentes, podem fazer mal ao meu corpo físico, ao meu corpo emocional, ao meu corpo mental.
A gente fala do corpo físico diretamente, né? Correlacionamos com a alimentação e com exercícios físicos, mas tem muitas questões, muitas coisas relacionadas ao emocional, à nossa vida, às nossas frustrações, que também afetam o nosso corpo físico. Então, nós temos que observar isso. Como eu me relaciono com as pessoas, não é? E aí vem a pitangueira que nos diz que a ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter a sua energia física, mental e espiritual. Então, é bem isso, né? Se eu estou preocupada com alguma coisa, isso não está só na minha mente, está afetando também o meu corpo físico. Se eu sinto, se eu carrego comigo um sentimento, uma emoção que me faz sofrer, que me frustra, que me faz sofrer, que me deixa preocupada, isso tudo também está afetando o meu corpo físico, porque o corpo físico, mental e espiritual, eles estão trabalhando juntos, não tem como separar. Então, quando nós falamos dessa ponderação, então ponderar para observar o que eu trago para a minha vida, como é minha rotina, como eu me relaciono comigo mesma e com as outras pessoas. Será que eu converso, eu faço esse diálogo? Um diálogo é a comunicação que se estabelece de uma maneira ambas as partes se comunicam. Dias atrás eu falei dessa comunicação que uma pessoa fala, que é uma comunicação que não acontece, que uma pessoa fala, a outra mal está escutando efetivamente. O que ela fica? Ela já fica na mente dela maquinando, né? Pensando e já fazendo uma resistência inconsciente mesmo daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo expressado, e aí ela não, ela fica nessa forma reativa. Então, uma pessoa fala, a outra já está preparando uma resposta, sem nem mesmo escutar direitinho o que está sendo dito. Então, isso é a comunicação que não acontece, que não é produtiva, não é uma comunicação, é um monólogo, na verdade, né? Monólogo das duas pessoas, porque uma está falando, mas a outra não está ouvindo. A outra está ouvindo o próprio pensamento e o que ela vai responder. Então, não se faz esse diálogo, um diálogo entre duas pessoas que se conversam, que se comunicam, né? Então, essa ponderação de tentar entender o que eu efetivamente cultivo na minha vida, esse prazer de viver que não está ligado ao prazer material, somente comer o que eu quero, fazer o que eu quero, sem ter uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, né? Do quanto isso faz bem, realmente, efetivamente faz bem para mim e, consequentemente, se eu estou bem, eu, nesse sentido integrado, mente, físico, emocional, se eu estou bem nesse sentido integrado, contando também com a questão espiritual, que é esse além desse corpo físico, mental e emocional. Então nós temos essa alma, né? A questão espiritual que se alinha num bem-estar efetivo. Então, se eu estou buscando esse bem-estar integrado, eu tenho muito mais chance de estabelecer um diálogo com o outro com ponderação. E aí mantenho assim essa minha energia integrada, a energia da minha mente, uma energia saudável, né?
uma frequência saudável, uma frequência vibracional saudável da minha mente, do meu corpo, que está tudo, e as minhas emoções que estão todas interligadas. E isso proporciona um equilíbrio, que é o que a erva baleeira nos fala, nos proporciona um equilíbrio entre razão e emoção. Então, as minhas emoções, quando eu tenho essa observação interna de como eu dos prazeres que eu trago para minha vida, quais são os reais prazeres, né? Então, o que realmente é bom, efetivamente bom para mim, né? Então, se eu tenho essa consciência, eu vou estar sempre buscando o equilíbrio desses campos energéticos. E as minhas emoções, eu vou continuar sentindo as emoções de frustração, de tristeza, de alegria, de serenidade, enfim, são diversas emoções que nós vivemos, porque a vida é composta de diversas emoções. Então, não tem como eu ficar vibrando numa sintonia totalmente 100% vibrando na sintonia de felicidade, de harmonia. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a influências da vida que nos trazem frustrações também. Então, nós precisamos olhar para isso. Então, em determinado momento em que as minhas emoções não estão como eu gostaria que estivessem, né? Se eu estou triste, se eu estou frustrada, se eu estou arrependida, se eu estou sentindo algo que não é legal sentir, né? Então eu vou olhar para isso com naturalidade e evitar o que ele fala o que a carta que fala, a erva baleeira fala, evitando o excesso de racionalização, porque assim, muitas vezes a gente quer explicar o que eu estou sentindo, né? Então, se eu estou frustrada com alguma coisa, eu já vou justificando, já vou tentando, minha racionalidade, né? Já vai tentando justificar aquela frustração. E muitas vezes eu não paro para observar como que está sendo isso, o que foi que aconteceu, o que antecedeu aquilo, qual pode ter sido a causa. Será que eu estou agindo reativamente? Será que isso é consequência de uma atitude minha? Será que eu consigo enxergar a outra pessoa, escutar a outra pessoa se houve uma causa que me frustrou, né? Será que eu consigo enxergar essa situação que está fora, entre aspas, né, gente? Porque as coisas a gente tem a ilusão de que estão fora, mas na verdade elas estão aqui dentro. Então, se eu sinto uma frustração, se eu passo por um sofrimento, é algo que está ecoando em mim e que eu preciso trabalhar em mim. Olhar para essa emoção, entendê-la e não ficar tentando justificar tudo. Porque a racionalização, ela é bacana, né? Ela é importante, mas muitas vezes ela nos dá uma resposta que nós buscamos, respostas, mas a racionalização, sem essa ponderação do que sentimos, ela vai nos trazer uma resposta que se enquadra do jeito que a gente quer, porque o nosso ego, muitas vezes, ele vem nessa defensiva, ele funciona como um defensor para evitar o sofrimento. Então, se eu não quero sofrer, eu tenho todo um mecanismo de defesa egóico e psíquico que vai me fornecer condições para eu não entrar em contato com aquele sofrimento. Então eu posso começar a justificar uma série de coisas
racionalizando, né, posso começar a justificar uma série de coisas que, na verdade, só complementam, só mostra, mostra, eu digo assim, na verdade, muitas vezes a gente não percebe, né? Mas essa racionalização só nos desvia, eu acho que essa é a palavra mais certa, só nos desvia desse olhar mais verdadeiro para o que efetivamente está acontecendo, para o que realmente está acontecendo. Então, a reflexão dessa semana que eu trago aqui para vocês, e espero que vocês analisem e pensem o que para vocês pode significar também. E comentem e participem nas suas vidas, né? Então, quais são os prazeres da vida? Quais são os prazeres reais da vida? Será que o que eu trago para minha vida como prazer de viver é bom para minha vida? E quando eu falo da minha vida, eu falo de uma maneira integrada para o físico, para a mente, para a emoção e para a alma, não é? E será que eu estou ponderando todo esse autoconhecimento, né? Exercitando esse autoconhecimento, eu estou ponderando esse diálogo comigo mesma, com as coisas que fazem bem para mim e para as outras pessoas, esse diálogo com as outras pessoas também, buscando sempre um equilíbrio disso tudo que me envolve no campo emocional, mental, físico, né? De tudo isso que me envolve, buscando esse equilíbrio entre a razão e a emoção e olhando para para as emoções com naturalidade, acolhendo o que chega, observando e para daí sim trazer uma compreensão para tudo que está se passando aqui dentro e aqui fora, né? Então é isso. Eu acho que tem bastante conteúdo aí para para refletir e levar essa semana com mais equilíbrio, buscando esse equilíbrio, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês passem uma ótima semana. Estamos aí na metade de julho, né? Então, que vocês tenham uma linda semana e levando com equilíbrio todas essas situações angustiantes que nesses tempos em que vivemos, tá? Então, nós precisamos realmente buscar esse equilíbrio dentro de nós, tá bom? Muita paz, muito amor para vocês e até a próxima reflexão da mensagem das plantas. Um beijo grande. Tchau!